investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode conferir nossas entrevistas no meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. De executiva responsável pela área de marketing e eventos do Jornal à Tarde, da Bahia, a empreendedora e sócia de uma das maiores agências de live marketing do país, Maíra Holtz, nossa entrevistada desta semana, é daquelas nordestinas arretadas, uma baiana com muito orgulho que sabe muito bem como fazer de um limão uma limonada ou do feijão fradinho um saboroso acarajé. Sócia da Estalo Promoções, que fundou há mais de 13 anos, Maíra emana uma energia positiva que pode ser sentida já no primeiro contato, em uma entrevista, vale ressaltar, gravada virtualmente. Logo de cara, é possível perceber que sua trajetória foi construída com muito suor, samba e cerveja. Literalmente, a Estalo vem ganhando concorrência atrás de concorrência para assumir a ativação de marcas como Itaipava e do portfólio da Ambev no Carnaval de Salvador, Olinda e Recife. Uma empreendedora com perfil 100% executivo, operacional, ela é a prova de que não há outro caminho para o sucesso se não trabalhar com muita raça, colocando as mãos na massa e, especialmente, sempre com os olhos bem abertos para oportunidades. Foi assim que a Estalo, uma agência que vive de eventos, cresceu 242% na pandemia. Como? Montando um cinema drive-in em São Paulo, que teve uma grande exposição de mídia, e espaços gastronômicos reservados para poucas pessoas no JK Iguatemi, com o preparo de pratos feitos por chefes renomados. Relembrando Ayrton Senna, Maíra resumiu em uma frase o que foi a pandemia para a Estalo. Foi nosso dia de chuva. Confira agora os principais trechos da entrevista. Qual foi a tua trajetória? Como é que você chegou até aqui na criação da agência Estalo? Que eu entendi, aí você me corrija se eu estiver errado, que é uma agência 360, que tem uma forte atuação em live marketing. Queria entender um pouco, então, desse teu histórico e como é que você chegou até o teu momento presente. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de Estalo, a agência começou há 16 anos atrás, aqui em Salvador. Então, a gente começa no Nordeste e a gente sai do Nordeste, né, depois de mais ou menos 11 anos, e vai para São Paulo. E eu costumo dizer que a gente fez o trajeto contrário, né? A gente foi um pouco na contramão, porque normalmente a gente observa tanto serviço quanto produto. O serviço você começa em São Paulo ou no Rio, e aí você distribui para outras regiões, né, do país. A gente fez justamente na contramão, mas é uma empresa que depois de 16 anos, né, a gente sempre teve esse sucesso aí, a gente vai numa linha ascendente. Depois de muito trabalho, a gente começou há 16 anos atrás, aqui em Salvador. Eu trabalhava num jornal, na época, e eu comecei a perceber que no mercado, as agências que estavam, elas deixavam um pouco a desejar nas entregas. E isso fez com que a gente começasse a pensar em se tornar uma agência, né? Em criar uma agência, em começar uma agência de live marketing. Hoje é chamado live marketing, na época era marketing promocional. Então, a gente começa essa trajetória 16 anos atrás, com muita dificuldade. O orçamento da gente foi menos 10 mil reais que a gente começou, então a gente não tinha, né, como foi a realidade de muitas pessoas, né, como Nizam e outros grandes aí, que a gente vê que a gente começou do zero, basicamente. Outros grandes baianos. Outros grandes baianos, né, grandes empresários também, que começaram de fato, né, do zero e com orçamento menos alguma coisa, para a gente hoje faturar milhões como a gente fatura. A trajetória foi uma trajetória de muita luta, né? Nesse meio tempo, a gente teve diversas oportunidades e a gente começou a perceber essas oportunidades e a gente não desperdiçava as oportunidades. Então, por exemplo, lá 16 anos atrás, a gente teve um boom do mercado imobiliário. E a gente sempre foi muito estratégico, porque essa é a base da gente. Então, como você bem sabe, como a gente já falou um pouquinho sobre isso, as empresas são as pessoas. Né? O que difere uma empresa de outra empresa, de uma forma geral, se a gente tirar a tecnologia, a gente está falando das pessoas, né? E até para administrar essas tecnologias, a gente precisa das pessoas. Tem uma frase americana muito conhecida que as pessoas falam people buy people first, né? Que as pessoas compram as pessoas primeiro, e a gente realmente acredita nisso. Então, eu tive a oportunidade de estudar 3 anos nos Estados Unidos, minha base é americana, né? Quando eu comecei a trabalhar lá. Quando eu comecei a estudar lá também. E lá eles têm um formato completamente diferente do formato que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo,
Quando eu trabalhava lá, eu fiz estágio na Johnson & Johnson. E a cada $1 que eles me davam de marketing, eu tinha que apresentar em resultado 5 centavos de dólar. Eu tinha que provar para eles o que é que aquele dinheiro que eles estavam me dando a cada $1, o que é que eu estava devolvendo em resultado para eles. Então, quando a gente veio para o Brasil, o mindset da gente era esse. Então, se o cliente está me dando algum dinheiro para investir, eu preciso provar para o cliente que a gente está devolvendo e isso está tendo resultado de alguma forma. E naquela época, 16 anos atrás, hoje é diferente, né? Porque hoje você tem dados, hoje você tem uma série de outras ferramentas que hoje é exigido do mercado inteiro, mas na época não era. Então, isso para a gente, logo de começo, foi um diferencial competitivo. A gente pensar no resultado, há 16 anos atrás, foi um diferencial competitivo da gente. Por exemplo, a gente fez um trabalho para uma cervejaria, a gente ganhou uma concorrência de uma cervejaria da seguinte forma. A gente tinha que levar uma ideia de ativação que fosse criativa e que chamasse atenção para a marca. A gente entregou brinquedos, né? Então a gente fez um mini parque de diversões. Na época não tinha roda gigante, não tinha nada disso, famoso, né? Hoje em dia a gente vê roda gigante em várias ativações, na época não existia. Só que, o que foi que a gente teve de ideia? A gente cercou esse parque, eram 3 brinquedos, a gente cercou esse parque e a gente disse o seguinte: se você for maior de idade, você vai trazer uma latinha desta marca, do portfólio desta marca de alcoólico, e se você for menor de idade, você vai trazer uma latinha deste portfólio dessa cervejaria de não alcoólico. E com isso, a gente conseguiu subir as vendas no São João em 83%. Então, acabou, inclusive, esgotando o produto do cliente, o cliente teve que correr para poder abastecer os supermercados, porque por conta da ação e da inteligência que a gente colocou naquele negócio, que era simples, mas na nosso mindset a gente tinha que ter um retorno para o dinheiro que a gente estava ali. A gente não podia gastar o dinheiro, a gente, na verdade, precisava investir o dinheiro do cliente. Então, isso há 16 anos atrás já foi um diferencial competitivo. E a gente começou a atuar dentro disso. Depois teve o boom do mercado imobiliário, então a gente começou a mapear as ruas, né? Na época nem tinha Google Maps, né? A gente não sabia fazer essas ferramentas, mas a gente mapeava as ruas e a gente começava a entender as operações, qual era o fluxo, como a gente tinha que abordar. Então, coisas muito se tornaram para a gente sempre muito estratégicas. Até que a Estalo foi se estabilizando, né? A gente foi se estabilizando no mercado. O nome Estalo, a brand Estalo, começou a ganhar corpo no mercado, baiano ainda, a gente era só Salvador nessa época. E a gente teve um grande desafio nosso, que foi fazer o Carnaval de Salvador. Na época, tinha mudado a prefeitura, o prefeito ACM Neto assumiu, e ele queria rentabilizar em cima do maior evento que ele tinha na cidade, que era o Carnaval. E antigamente, né, antes dele assumir a prefeitura, eram 2 circuitos principais de Carnaval em Salvador, um que era Barra Ondina e outro que era do Campo Grande, e esses 2 circuitos eram vendidos, eu posso falar em números porque são públicos, né? Então, os 2 circuitos eram vendidos para uma cervejaria por aproximadamente 3 milhões de reais. E o que o prefeito novo, ao assumir, fez foi, cada circuito vai valer entre 6 a 7 milhões, e ao invés de eu arrecadar 3, eu vou arrecadar 12 ou 14. Então, essa foi a linha de raciocínio dele. E nós participamos da montagem disso, porque a cervejaria que assumiu, né, 2 cervejarias, cada cervejaria assumiu um circuito foi para Itaipava, outro circuito foi para Skin, e a gente entrou como agência da Itaipava, para poder fazer essa operação que ninguém conhecia no Brasil, porque essa operação só existia em Salvador. Então, nós fomos os precursores disso. Obviamente que isso nos trouxe, né, muitos desafios. Durante o processo do Carnaval, no primeiro Carnaval, a gente começou a perceber que a gente estava perdendo dinheiro, porque entrou venda de bebida, venda de produto, uma série de coisas que a gente não fazia. Nós somos, na verdade, né, uma agência de live marketing. Então, a gente faz ativação, a gente faz conteúdo, a gente entrega outros tipos de portfólio que não venda, por exemplo, de produto. E nessa captação, no meio do caminho, a gente entendeu que a gente precisava vender o produto. E nós continuamos o Carnaval e fizemos dessa forma. E no meio do caminho, no segundo dia, a gente viu que a gente estava perdendo dinheiro porque os fornecedores, eles não estavam preparados para executar aquilo que a gente tinha contratado. E aí a gente teve que assumir, então nós tiramos os fornecedores e assumimos essa operação. No primeiro ano de Carnaval, a gente chegou a ter um prejuízo pequeno, e a partir do segundo ano de Carnaval, a gente não teve absolutamente nenhum tipo de prejuízo, e a gente mapeou o circuito inteiro. Então, a gente sabia cada coisa que acontecia por minuto, por segundo, e a gente tinha câmeras e a gente tinha um controle de tudo, né? Tanto de logística, quanto de entrega de produto, quanto de abertura e fechamento de circuito, e a gente virou especialista em Carnaval. No segundo ano, no terceiro ano, a Itaipava sai do circuito, a Ambev assume, a Ambev nos contrata, porque eles entendem que somos especialistas,
No primeiro ano da Ambev, que seria o nosso terceiro ano de carnaval, a gente faz Salvador. No segundo ano da Ambev, a gente já faz Recife. E no terceiro ano, a gente também incorpora Olinda. E aí a gente vai ganhando corpo no Brasil, operando esse grande evento, porque a gente está falando de um evento com mais de 10 milhões de pessoas. Então, é um evento muito grande. Você tem uma responsabilidade muito grande. E faltou, né, já teve na Copa do Mundo, já faltou bebida na Copa do Mundo dentro do estádio. E nunca faltou bebida no Carnaval, porque a gente realmente calcula tudo estrategicamente, quais são os pontos, né, onde que vende mais, onde que vende menos. A gente administra mais de 10 mil ambulantes. Então, é uma capilaridade, é um processo, realmente, é uma operação muito complexa, né, e a gente administra essa operação toda. Então, fomos crescendo, ganhando corpo e ficando conhecidos por outros atributos, que não só o live marketing e a estratégia. Há 4 anos e meio atrás, fomos para São Paulo, ainda dentro dessa linha de crescimento, né, porque a cada 2 anos, mais ou menos, a gente se reinventa, esse é mais ou menos o time da gente. Então, há 4 anos atrás e meio, nós fomos para São Paulo. Há 3 anos atrás, a gente foi para o Rio, então a gente foi crescendo e expandindo. Hoje, a gente atende as maiores marcas do Brasil, atendemos multinacional. E aí, já antecipando um pouquinho também, a gente tem planos de sair do país, né, já estudamos 2 países diferentes, já escolhemos o país que a gente quer atuar, e nos próximos anos também a gente vai atuar nos Estados Unidos. Então, a gente já está lá abrindo portas para internacionalizar a agência. Você teve 8 anos, basicamente, como executiva, antes de começar a empreender e fundar a agência. Como é que foi essa tua decisão de fazer essa transição? E como é que você conseguiu construir um negócio que cresceu desta forma, né? Não foi um crescimento da noite para o dia, é uma história, né? A agência está com 13 anos, não é isso? 16. Como é que foi essa transição de carreira de executiva para empreendedora, e como é que você fez para entrar num mercado tão disputado como o Carnaval de Salvador, né? E particularmente no segmento de live marketing, que deve ser ainda uma guerra de leões ainda, maior, né? Como é que foi essa decisão de empreender e como é que você conseguiu abocanhar essa fatia de mercado em Salvador? Bom, excelentes perguntas. A primeira, como que eu decidi? Eu acho que a necessidade faz a pessoa. Eu tenho uma frase de Steve Jobs, fizeram essa pergunta para Steve Jobs, não sei se você sabe, em um programa fizeram essa pergunta para ele, né? Como que você se tornou empreendedor e como que você conseguiu as coisas tão rápido, né, dentro do processo? E ele teve uma resposta muito parecida com a que eu daria. Ele falou o seguinte: as pessoas sempre fazem as coisas do jeito que foram feitas. Então, como que você vai fazer computador? Do jeito que sempre fizeram, né? Como que você vai fazer as coisas? Do jeito que sempre fizeram. Então, as pessoas fazem tudo da mesma forma que foi feito ontem e anteontem. Então, entra a disrupção. A decisão de se tornar empreendedora foi, de fato, uma vontade, vindo uma necessidade. Eu era cliente. E quando eu era cliente, eu tinha muita dificuldade em lidar com as agências que tinham, na época, no pool de agências ali. Nenhuma agência, para mim, era completa. Eu tinha que escolher. Então, ou eu escolhia a agência mais criativa, ou eu escolhia a agência que era melhor custo-benefício, ou eu escolhia a agência que me entregava a maior qualidade. Mas eu não tinha em uma agência tudo que me agregasse. E aí, obviamente, como eu também não tinha como fatiar aquele meu job, né, aquele meu trabalho em 3. Eu sempre tinha que optar por uma coisa das 3 coisas. E aí, dentro disso, eu percebi que existia uma oportunidade de entregar algo com qualidade, com criatividade, dentro de um preço justo. E foi essa necessidade, né, que na época não tinha na cidade, não tinha em Salvador, e que abriram as portas para a gente, e a gente começou a atuar dentro do mercado e entregar o que as outras agências não entregavam. Então, você foi coordenadora de marketing do Jornal à Tarde, é isso? Exatamente. Foi quando você teve essa experiência como cliente, que você está nos contando, e aí percebeu uma demanda no mercado que você entendeu que você poderia preencher, é isso? Exatamente, perfeito. Para mim, tem um marco muito grande, que foi o dia exato que virou minha chave. Eu estava fazendo um evento no teatro, que é o Teatro Castro Alves, que é o maior teatro de Salvador. E eu contratei uma agência. E eu pedi para essa agência, eu pedi o escopo todo do job. Só que à medida que as coisas iam andando, a agência não ia entregando e eu ia puxando para eu resolver. Eu ia puxando para eu resolver. Eu ia puxando para eu resolver. E quando eu falo eu, é o meu time, tá? Não é eu só a pessoa física. Então, meu time resolvia. Meu time interno, cliente, resolvia o problema que a agência tinha que resolver.
E aí chegou no nível que eu cheguei para a agência e falei o seguinte, vamos fazer assim? Você só me entrega o brinde. Eu só quero que você me dê aqui 3 ou 4 opções de brinde, e aí você faz o brinde para mim, deixa que o evento a gente mesmo toca. E aí a agência chegou para mim genialmente e falou assim, eu acho que a gente tem que trazer, acho que a gente tem que dar mini Xandões para as pessoas, porque a gente está trazendo um evento, que é um evento de lançamento, e a gente está brindando o evento. E eu olhei para a cara da pessoa e falei, minha querida, em qual lugar do mundo o teatro deixa você entrar com bebida? É só para eu entender, porque eu não sei qual é o lugar. E aí a pessoa se tocou que dentro de um teatro eles realmente não podiam dar bebida. E eu falei, gente, é o estalo, né? E aí eu tive um estalo e eu falei, nós realmente temos aqui uma grande oportunidade de atuar nesse mercado. Tanto que quando nós abrimos, não foi difícil para a gente crescer. Né? A gente só teve um ano que foi um ano ruim de faturamento, que foi 2007. Que foi o primeiro ano nosso. Né? E de quando a gente abriu até hoje, todos os faturamentos da gente no ano anterior, a gente consegue faturar mais, no ano atual, a gente consegue faturar mais do que no ano anterior. Para você ter ideia, na pandemia a gente cresceu 242%. Essa é a minha próxima pergunta. Como é que vocês se viraram na pandemia trabalhando com live marketing, com ativação? Aí eu vou citar uma outra grande pessoa, eu sou a pessoa da biografia, né? Que chama Ayrton Senna. Ele tinha um conceito fantástico, que ele dizia que o melhor dia de corrida era o dia da chuva, era quando chovia. Então, por quê? Porque ele não tinha o melhor carro e ele não tinha a melhor equipe. Então, para que ele conseguisse ganhar, para que ele tivesse a possibilidade de ganhar, algo externo ruim tinha que acontecer para desafiar aqueles outros profissionais que estavam ali. Então, a pandemia para a gente foi nosso dia de chuva. O que é que acontece? A gente, enquanto a maioria das pessoas estava ali enxergando um cenário que talvez fosse um cenário de fato de retração, sabemos que de fato foi, a gente estava com outra perspectiva. A nossa perspectiva era o seguinte, as verbas de marketing estão todas aí, e as pessoas não têm projeto para colocar o dinheiro. Então, vamos criar o projeto. A gente cria o projeto e elas dão dinheiro, porque o que está sobrando aqui é dinheiro, e o que está faltando é o projeto. Então, nós conseguimos entrar em clientes que jamais entraríamos se não fosse pandemia. Jamais entraríamos se não fosse um dia de chuva. Então, vários clientes, não sei se eu posso citar os clientes, mas enfim, né? Então, clientes... Pode sim, pode citar, não tem problema. Fishers, alguns clientes da Unilever, do portfólio de Unilever. Então, alguns clientes que a gente jamais conseguiu a oportunidade de trabalhar. Então, a gente chegava com projetos, mas o que acontecia? Aquela verba de marketing já estava alocada para o Rock in Rio, que é um excelente evento. Aquela verba de marketing já estava alocada para o Lola, que é um excelente evento. Mas aí a gente se viu no ano que não tinha Lola e não tinha Rock in Rio. E as pessoas tinham verba ainda, né? Porque no primeiro ano não cortaram as verbas. Então, eles demoraram ainda para poder começar a cortar as verbas. E aí, a gente aproveitou esse cenário e começamos a entregar projeto. Então, o primeiro Drive-In de São Paulo, que foi um dos primeiros do Brasil, foi o segundo do Brasil, a gente entregou em parceria com algumas outras empresas. A gente fez o primeiro projeto de domo junto com o Shopping Guatemi, com o JK. E aí, a gente... Mas o Drive-In era Drive-In do que? Era A gente teve patrocínio master do Stella Artois, mas era um drive-in mesmo de carros, né? Então, um cinema drive-in. O primeiro cinema de São Paulo foi no Estaiada, e nós tivemos 5 patrocinadores, e era a gente conseguiu sistematizar tudo, era tudo automatizado, até a fila do banheiro, quer dizer, você comprava o ingresso pelo aplicativo, você sintonizava tudo no carro, você não tinha necessidade de sair, você fazia pedido da gastronomia toda no carro pelo aplicativo, e até a fila do banheiro, você entrava no aplicativo para poder ir para a fila do banheiro, porque a gente já tinha um modus operandi de entrada e de saída para as pessoas não se tocarem, mas o que a gente fez foi o projeto. Só o retorno que vocês tiveram de mídia espontânea, de matérias na imprensa, tal, sobre o cinema, o drive-in, e eu não sabia que tinha sido vocês, estou sabendo agora, já é um retorno para o cliente imensurável. Uma super iniciativa. Eu lembro muito quando aconteceu, foi notícia em toda a mídia por aqui. E que mais que vocês inventaram aí desse período, além do drive-in cinema?
Então, a gente tinha um projeto, a gente fez também um projeto de domo, que era um projeto de gastronomia, onde a gente tinha aproximadamente 6 domos que você levava a sua família, então tinha de 10 lugares e de 12 lugares. A gente convidava algumas personalidades da área de gastronomia, essa pessoa, ela fazia o prato ali na sua frente, cada domo tinha uma TV com microfone, com tudo, e as pessoas podiam interagir com as pessoas que estavam ali, fogaça, que estavam ali na frente interagindo, fazendo o prato, e depois você podia experimentar aquele prato. Então, foi um outro produto que a gente criou junto com o pessoal do JK, e aí a gente começou a operar esse produto lá, e a gente começou a desenvolver muitos produtos. A gente desenvolveu alguns produtos junto com a iFood, né, para o time deles, tanto o time interno quanto o time de entregadores. A gente fez uma operação no Brasil inteiro, em mais de 300 cidades, de álcool em gel para o iFood. Então, a gente foi simplesmente criando produtos e trazendo esses produtos para a prateleira. E aí era muito fácil entrar no cliente, porque o cliente tinha, de fato, a verba, ele só não tinha um projeto. E aí a gente começou a rentabilizar. E foi aí que a gente cresceu 242%. E a entrada no Carnaval de Salvador, eu havia te perguntado, como que ela aconteceu? Como é que foi esse momento da agência? Como é que vocês abriram essa porta e abraçaram essa oportunidade? Aí eu vou citar outra pessoa, outra personalidade fantástica, que chama Jung, né? Foi um psicólogo famoso. E ele dizia o seguinte: cada desafio é como se fosse um portal. Esse portal, você pode passar por ele e transmutar, né? Você pode passar por ele e se enriquecer e melhorar e crescer. Só que cada portal, ele tem um dragão. E para você passar no portal, você precisa enfrentar o dragão. Eu acho que o carnaval foi um dragão pra gente, né? Da mesma forma que a chuva ali, a gente viu a chuva de Ayrton Senna, a gente agora está falando do portal e do dragão. O carnaval, ele foi um desafio que foi ongoing. Nós fomos contratados para fazer um projeto. A gente foi contratado para fazer uma ativação da Itaipava. Na época, foi uma decisão extremamente difícil para nós, porque nós éramos há 8 anos Ambev. Então, a gente tinha uma lealdade ali com uma marca que a gente já trabalhava há algum tempo. E a gente recebeu uma proposta que era completamente desafiadora de um outro grupo de cervejaria, e eles são muito competitivos, se chamava Itaipava. E a gente topou o desafio. Então, nós fomos contratados para fazer uma ativação no Carnaval. Topamos a ativação. Fizemos uma concorrência com 14 agências em todo o Brasil e ganhamos a concorrência com 14 agências em todo o Brasil. E aí tem uma situação muito... Hoje é engraçada, né? Mas na época foi muito dolorida, e eu vou compartilhar aqui rapidamente, porque eu não sei se quem está ouvindo está passando pelo que a gente passou há muito tempo, né, atrás. Eu sou nordestina, né? Eu sou nordestina com muito orgulho, e as coisas funcionam diferente. Aqui com o Sudeste, aqui com o Sul, é tudo muito diferente. E nessa concorrência que a gente participou, a gente disputou com agências, desde agências de Roberto Justus, que na época tinha um braço, né, de marketing promocional, que hoje não tem mais, mas na época ele tinha, até, né, com o Thierry Figueira, que na época era da Globo, que tinha uma agência zero ainda no Rio de Janeiro. Então a gente disputou com todo mundo e a gente era ninguém ali, né? Quem era Estalo era nada, né? A gente não tinha referência. Mas a gente sempre foi muito competente nas entregas da gente, e a gente só conseguiu crescer através da nossa competência. Essa que é a verdade. E quando a gente foi passando nas etapas e ficamos na final. E aí a final foi em Boituva, junto com os vice-presidentes da Itaipava, a gente mais uma agência. Quando eu olhei, eu estava sozinha. Eu era a única pessoa da Estalo para apresentar. Eles eram 12 pessoas. A minha agência concorrente tinha 12 pessoas que entraram na sala, que fizeram trabalho, que argumentaram, que falaram, e eu era sozinha. E naquele momento eu fiquei um pouco até descrente de mim, né? Eu falei, gente, como é que eu vou levar isso aqui? Sozinha é modo de falar, porque é óbvio que teve o trabalho todo da equipe, né? Mas eu estava ali em pessoa física, só eu. E aí eu comecei a perceber que a gente precisa, de fato, se preparar para as coisas, né? Que é o portal lá, o tal do portal com dragão. Porque senão, se a gente vai sem um escudo, sem uma espada, sem um nada, é difícil também. A gente mesmo, às vezes, dificulta a nossa vitória por uma falta de preparo. Então, hoje, quando eu vou fazer as coisas, eu me preparo muito. Eu leio, eu estudo. Se a pessoa escreveu o livro, eu leio o livro da pessoa. Eu me interesso. Eu realmente procuro me equipar para que eu vá mais bem equipada para os desafios. Mas aí nós ganhamos essa concorrência, eu sozinha, eu e meu time que estava na Bahia, eu sozinha lá em Boituva, a gente ganhou essa concorrência e topamos essa ativação. No meio do caminho, eu te falei lá no começo, a gente é muito estratégico. No meio do caminho, a gente começou a perceber todos os buracos que tinham na operação da própria cidade. Por quê? Porque era uma operação nova para todo mundo. É normal que houvessem os buracos.
Então, a gente, enquanto estratégico, começava a pensar nas coisas. Eu vou dar um exemplo simples. A gente, no carnaval, precisa dos ambulantes para poder vender a bebida, né? Por quê? Porque eles fazem um paredão, né, de um lado e do outro, o trio elétrico passa no meio, tem um arrastão de pessoas, são milhares de pessoas na rua, e quem vai fazendo a venda das cervejas são esses ambulantes que estão ali posicionados de um lado e do outro. Eles tinham uma taxa que eles pagavam no ano anterior, quando era a outra administração, né, o outro prefeito, eles tinham uma taxa que eles pagavam, eu não vou lembrar, tá? Mas era equivalente a R$30. A nova administração colocou uma taxa de R$150 para os ambulantes. A gente falou, essa conta não vai fechar. Porque essas pessoas são pessoas humildes, eles contam centavos. Como é que sai de 30 para 150? E aqui eu estou trazendo números muito aleatórios, mas só para você entender a proporção da coisa. E aí a gente começou a perceber, não vai ter vendedor neste carnaval. Porque se a gente tinha na gestão anterior 10 mil vendedores, e obviamente quanto mais vendedor eu tenho, mais cerveja eu vendo. Essa administração, eu não sei se a gente vai ter 100. Resultado, as pessoas não se inscreveram. E aí a gente teve que fazer um plano B, só que a gente já sabia que ia ter esse problema, porque a gente foi antecipando os problemas. Só que a gente foi contratado para fazer uma ativação de marca. Não tinha vendedor, não tinha produto, ninguém explicou para a gente, como a gente brinca aqui, né, o BO que a gente tinha que resolver. E à medida que a gente ia entrando e abrindo o job, a gente via todos os problemas que poderiam acontecer ali. E aí o cliente chegou no nível de confiança, né, dentro da estratégia que a gente estava traçando, que ele entregou a chave e disse assim, olha, o que vocês decidirem aí a gente vai fazer, porque de fato o negócio está meio confuso. E aí a gente começou a ir direto para a prefeitura, para a gente negociar em nome do cliente, com a carta branca do cliente, para a gente poder arrumar como que ia ser o Carnaval de Salvador. E aí o nosso papel, eu entendo que de fato foi muito importante, assim como o papel da prefeitura. A prefeitura, ela tinha uma garantia de contrato que, como eles estavam quadriplicando a cota de patrocínio, o que a prefeitura garantia era exclusividade no circuito do produto. Então, se eu era Itaipava, não podia entrar Ambev, não podia entrar Skin, não podia entrar nenhuma outra marca. Na época, a Skin não era Heineken, né, eram separados, então também não podia entrar Heineken. Aí a gente começou a pensar, mas quem garante que, de fato, eles vão fazer essa proteção de circuito? Aí a gente pensou em como a gente ia proteger o circuito para que, se desse algum problema, a gente acionasse a prefeitura. Então, nós construímos um paredão de fiscais e esses fiscais começavam a relatar as ocorrências dentro do circuito de venda de outros produtos. E isso funcionou muito. Só que tivemos que construir do zero, porque não existia, a questão do que Steve Jobs dizia, não tem como a gente ficar fazendo como era feito antigamente, porque antigamente era um modelo completamente diferente. A gente realmente vai ter que, em algum momento, começar a se questionar como que a gente quer que funcione isso, para que a gente possa criar um modelo de negócio diferente. E nós ajudamos a fazer o modelo de negócio de carnaval do jeito que ele é hoje em Salvador, em Recife e em Olinda. Foi identificando que dores havia e quais eram as soluções que vocês ganharam a confiança do cliente e avançaram para outras oportunidades no carnaval e agora indo para outros carnavais importantes, né, no Brasil, Recife. Queria fechar, então, te perguntando aí sobre a tua visão para o futuro da agência e para o futuro do mercado, né? Antes disso, que acho que está relacionado a essa questão do futuro, vocês estão confiantes com a retomada, com a retomada dos eventos? Como é que está esse momento da agência agora? Está mais vibrante ou ainda está mais complexo? A gente está always on, porque desde a pandemia a gente está trabalhando muito e entregando muito, né, graças de fato aí a essa visão que a gente tem, que é um pouco de mudança de perspectiva para que a gente consiga enxergar diferente, né, o mercado diferente e a gente vê de perspectivas diferentes. Então a gente segue vibrante, mas isso não significa dizer que durante a pandemia a gente não esteve. A gente de fato está ali no always on vibrante desde quando começou a pandemia. Em relação a perspectivas, eu acredito que tudo mudou muito, muito mesmo. Eu sou publicitária, né? Eu nunca atuei em publicidade. Eu sei que você vende publicidade, eu nunca atuei em publicidade. Mas se a gente for pegar a publicidade de exemplo, há, sei lá, 20 anos atrás, a gente vê que a distribuição era diferente, né? Então, só fazendo um paralelo. A gente tinha as grandes agências que monopolizavam o mercado. Elas decidiam qual era a mensagem, né, que ia acontecer ali para a distribuição daquela mensagem, os meios de comunicação de que eles iam anunciar, etc, etc. Então, eles tinham o poder de dizer
qual era ali a mensagem que ia para aquele produto. E aí, esses anos todos, né, de 15, 10 anos para cá, as coisas foram mudando, e hoje todos nós somos uma mídia. Eu sou uma mídia, você é uma mídia, todo mundo é uma mídia. Então, isso fez com que o poder mudasse de mãos. Porque hoje cada um de nós tem um pouco de poder, né? Entraram os influenciadores, e aí a gente vai acrescentando coisas e pessoas que não existiam antes no jogo, né? O tabuleiro não tinha essas pessoas, e hoje essas pessoas estão aí. Então, eu acredito, as perspectivas para o futuro eu acredito que o mercado vai mudar ainda mais. A gente acompanha algumas tendências da China, da Coreia, de outros lugares, e a gente vê que a gente já vê muito, né, metaverso, realidade aumentada, a gente percebe que existe aí uma sintonia, né, que é uma mesclagem. O que é hoje, dentro do meu ponto de vista, o que é o Instagram? Muitas vezes é algo que você gostaria de ser ou de ter, e você posta ali e ninguém sabe que não é real. Que é mais ou menos o que o meio virtual faz, né? Você pode ser quem você quiser ser, né? Como o Walter Longo diz, né? Você pode ser o que você quiser ser dentro do meio virtual, né? Você não precisa ser você, né? Você não precisa estar insatisfeito com a sua vida, você pode se criar de novo e apresentar ali. Então, eu acredito que o mercado ele vai continuar em mutação. A gente não acredita muito no 100% virtual, a gente acha que vai existir aí um modelo híbrido, como hoje, inclusive, várias empresas já estão adotando. Lá na Estalo, a gente está 3x2, então a gente trabalha 3 dias home office, 2 dias a gente está fisicamente, porque eu acredito honestamente que nada substitui a pessoa, né? O abraço da pessoa, o olhar da pessoa, a interação da pessoa. É na hora que você vai tomar um cafezinho, que você conta um problema, que você entende melhor o outro, né? E esse entendimento tem que ser feito através desse olhar. Mas a nossa perspectiva é de que outras mudanças continuem acontecendo, mas sempre para a evolução do mercado. Então, eu acredito que a gente está indo aí por esse caminho. Vocês estão sempre antenados com as tendências e sempre buscando novas soluções. Certamente vocês vão surfar essas novas ondas também, né? Com certeza. E tem uma coisa muito legal também, né, já que a gente já está fechando, eu queria muito te parabenizar pelo Instituto Crescer. Ah, obrigado. É muito legal, assim, a gente trabalha um pouco também, devolvendo um pouco para o mercado do que a gente recebe, porque a gente recebe muito. E a gente também tem alguns planos, né, que a gente executa aqui do lado de cá, para microempreendedores, né, são pessoas que vêm de favelas e a gente ajuda a construir um plano de negócio, e o crescimento para eles é um crescimento diferente, mas continua crescimento, né? Então, a gente consegue tirar, às vezes, aquele cara que estava ali catando latinha, né, aquele adolescente de 18 anos que o futuro era catar latinha, mas ele agora já está com uma banca de verduras, e isso para a gente é uma conquista. Então, assim, esse processo passa pela educação. Então, assim, antes de eu finalizar, eu não queria deixar de parabenizar vocês, de fato, pelo projeto pelo Instituto Crescer. Muitíssimo obrigado. Sim. A gente tem muito orgulho do que meu pai construiu e depois com a minha irmã na linha de frente. E eu sou o presidente do Instituto e a gente acredita muito na educação, no poder de transformação da educação. E a gente tem desenvolvido projetos com apoio de empresas fantásticas, grandes empresas como Nestlé, Copersucar, CCR, Microsoft, Itaú. Então, é uma trajetória de muitas conquistas também, de muito trabalho. Trabalhar com a educação nesse país não é fácil, mas a gente tem muito orgulho do que a gente construiu até aqui. Muito obrigado pela tua referência. E muito obrigado pela conversa. Uma super trajetória. Parabéns pelo que vocês construíram até aqui e muito sucesso aí na jornada. Super obrigada, Luiz. E eu estando aí pela região de favor. Prado Forte, certamente passaria aí para a gente tomar um café. Por favor. Muito obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até uma próxima. Até mais. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be.